Olá, professor. Lembrando da promessa? Vamos cumprir ela agora, não vamos? Vamos resolver as questões para o pessoal ajudar lá? Para que o pessoal possa ter uma facilidade mais para os seus estudos e que possam ter êxito na nossa avaliação. Vamos lá. O que nós temos então hoje? Então hoje a gente vai fazer uma pequena retomada de alguns conceitos que nós já trabalhamos durante as aulas e vamos trabalhar a integral dupla, as suas aplicações e um pouquinho da integral tripla também. E ainda disso a gente vai ver um pouquinho de séries lá no final. Então lá, primeira questão. Pessoal, como é que eu poderia resolver essa questão de integral dupla para calcular a área dessa região? Bom, então veja só, pessoal. Aqui nós temos aqui, usando a integração dupla para calcular a área da região R no plano XY limitada pelas curvas. Então nós temos aqui as funções que estão limitando e, é claro, agora nós temos que determinar como que vai ser essa integral, porque os limitantes eu já conheço. Como é que seriam essas integrais aí, professor Paulo? Ou essa integral? Veja que essas duas funções aqui, ó, veja que elas estão em relação a y. Então, elas são os limitantes para quem? Para a nossa função y. Então, nós vamos calcular a integral dx d de y em y de 3x menos do x ao quadrado a x e de x, perdão, porque a primeira aqui é y, né? Ó. Então, essa primeira integral corresponde ao intervalo para y e a segunda para x. Pessoal, quando nós calculamos a primeira integral em relação a y, veja, integral de d de y é y. No intervalo de quanto? De x a 3x menos x quadrado. Bom, o que nós temos que fazer? Vamos atribuir esses limites superior e inferior, sempre analisando o que é limite superior menos o limite inferior. O que daria isso daí, substituindo? Veja que se nós substituirmos esses valores, vai ser exatamente igual a quem? Olha, substituindo esse valor aqui em y, 3x menos x quadrado, está aqui, pessoal, menos o limitante inferior, que é o x, então menos x. Bom, o que nós fizemos aqui agora, pessoal, olha só organizamos essa função, agrupamos esses termos aqui, chegamos a quem? Integral de 2x menos x quadrado d de x no intervalo de 0 a 2. Pessoal, agora nós temos que calcular essa integral só que em relação a x. Calculando essa integral em relação a x, veja só, pessoal, vai ficar quem? 2x ao quadrado sobre 2, que é a integral, não é isso? Menos x ao cubo sobre 3. Mas essa integral é em qual intervalo? É de 0 a 2. Pessoal, a integral de 0 a 2, veja, substituindo esses valores e resolvendo, nós vamos chegar exatamente a quem? A 4. Aqui nós colocamos, pedimos, foi a área, foi isso, professor Paulo? Isso. Foi a área, né? Exato, então, unidade de área. Unidade de área, se fosse volume, teria que ser unidade de volume. Viu que é simples aí, pessoal? Vamos lá, outro? Vamos lá? Bom, pessoal, esse aqui foi um exercício que foi resolvido em aula e alguns acadêmicos ficaram em dúvida, a gente vai retomar isso daí para vocês, tá beleza? Então, olha, o volume do sólido limitado pelos planos Z4x e acima da circunferência, nós temos aqui, ó, x ao quadrado y quadrado igual a 16 no plano xy. Representando esse sólido que vai ficar aqui ó, desse volume, veja só, pessoal, nós temos, a nossa base vai ser a circunferência de raio 4, aqui ela, ó. Não é isso? Bom, nós temos limitada por quem? Para z igual a 4x. Bom, o x aqui, o y, pode assumir no máximo o valor igual a 4. Não é isso? Para que você tenha essa igualdade. Se o x for 0, o y vai valer 4 para que você tenha a igualdade igual a 16. Então, teremos então que esse valor aqui, ó, é exatamente 16 para z. Bom, aí o que acontece? Nós temos que ela foi limitada pelos planos, tá? Esse aqui e acima da circunferência. Nós vamos calcular agora ou montar a integral que vai definir esse sólido. Como é que seria essa integral, professor Paulo? Veja, integral de 4x, por quê? Porque veja que é uma função em relação a duas variáveis, x e y. Então, uma função de z, aqui ó, 4x. Agora, o porquê que nós temos de 0 a 16, raiz quadrada de 16 menos y quadrado, e a nossa derivada em relação, e o nosso limite em relação a y, está de menos 4 a 4.
Pessoal, veja que nós temos uma relação bem simples. Se você pegar essa relação aqui, ó, e você isolar ou o valor de x ou o valor de y, isolando o valor de x, como é que ficaria isso aqui? Raiz quadrada de 16 menos y quadrado. Porque nós temos que lembrar que existe uma variação nisso daí. Então, nós não podemos simplesmente calcular de menos 4 a 4. Tá? Nós trabalhamos com uma função, uma integral, e se vocês lembrarem bem, uma integral agora, no nosso caso, uma integral inteirada, né? Uma integral inteirada. Vamos lá, pessoal, vamos calcular isso aqui? Vamos lá? Calculando essa integral, então, agora, pessoal, vamos lá, em relação à variável x. Veja, como é que vai ficar isso aqui se você integrar essa função, essa integral, em relação a x? Porque em relação a x, ó, eu identifiquei aqui, ó. Calculando essa integral em relação a x, nós temos integral de 4x, é 4x quadrado sobre 2, porém nós vamos simplificar, né? Ó, 4x ao quadrado sobre 2, que vai sobrar somente 2x quadrado. Mas é em qual intervalo? De raiz quadrada 16 menos y quadrado e 0. Bom, pessoal, substituindo esses valores e resolvendo, nós teremos 32 menos 2y quadrado. E aí, professor Paulo? Agora a gente vai ter que calcular em relação a quem? A y. Calculando a integral agora do que nos sobrou em relação a y. Veja aqui, ó, no intervalo de menos 4 a 4. Professor Paulo, como é que ficaria isso daí? Vamos lá, integrando em relação a y, nós teríamos dessa função aqui, veja pessoal, que vai ficar exatamente quem? 32y menos 2y ao cubo sobre 3 no intervalo de menos 4 a 4. Atribuindo esses valores, limite superior e inferior, e fazendo a sua diferença, nós vamos chegar exatamente a quem? A 512 terços unidade de volume. Veja que aqui está a diferença, que lá pedia volume, então você tem que representar aí uma unidade de volume. Como nós não conhecemos qual é esse volume, deixaremos então só indicado unidade de volume. Tem mais um aí, professor Paulo? Tem mais? Agora tem a integral tripla. Bom, pessoal, como é que você vai calcular uma integral tripla? O procedimento é o mesmo utilizado para uma integral dupla. Você vai identificar a função, identificar o intervalo que cada variável vai estar variando, vai ter o intervalo, né, para você analisar, e aí você calcula as integrais e atribui os seus limites. Vamos ver como é que fica isso então? Veja, nós temos aqui, ó, calcule o volume do sólido S limitado em Z igual a Y inferiormente, por Z igual a 0 lateralmente e pelo cilindro Y igual a 1 menos x quadrado. Sr. Paulo, como é que ficaria o gráfico dessa integral? Pessoal, veja o seguinte, que nós temos aí o nosso cilindro. Olha aqui, ó, da parábola. 1 menos x quadrado, que é quem? É o cilindro que está aqui na parte inferior, correto? Aqui, ó, lateralmente aqui. Até a figura aqui, né? Nós temos também quem aqui, pessoal? Veja que foi limitado inferiormente por quem? Superiormente por z igual a y e inferiormente por z igual a 0. Quem que é o z igual a y? Olha o nosso eixo de y aqui, pessoal, ó. Tá vendo, ó? Olha o nosso plano. Plano z, ó. Z igual a 0. Qual que é o plano de z igual a y? Tá aqui, pessoal, ó. Não é isso? Então, na verdade, o que que acontece ali? Você teria uma parte de um cilindro, e aqui, na verdade, essa secção, pessoal, essa secção ela não está perpendicular ao eixo de z. Ela está, o quê? Oblíqua. Tá? Então, a visão que nós temos aqui é o seguinte, que ela está pegando, vamos lá, pessoal, aqui nesse ponto aqui, e ela é oblíqua, pessoal. Veja só que ela existe uma inclinação, olha só, ó. E essa região que foi determinada ali, essa parte que está externa, na verdade, é o volume que nós queremos calcular. Bom, então nós identificamos graficamente, agora vamos fazer isso daí como? Nós vamos calcular o volume desse sólido.